Dia, boa noite para todos que fazem a disciplina Literatura Portuguesa 3 da turma de letras desse semestre. Nesse momento são 19 horas e 35 minutos de uma segunda-feira e estamos gravando esta aula para daqui a pouco, amanhã, está no nosso canal e no grupo da disciplina. E o assunto de hoje é um pré-requisito muito importante. Talvez um dos assuntos mais importantes dessa disciplina é exatamente o conteúdo chamado de modernismo português, geração de Orfeu. Então, para começar, aqui no Brasil é costume dividir o modernismo em 3 gerações: a de 22, a de 30 e a de 45. Em Portugal é um pouco diferente. A maioria dos historiadores e críticos literários divide essa fase chamada de modernismo em 2 gerações. A geração de 15, em torno da revista Orfeu, e a de presença em torno da revista com o mesmo nome. A primeira geração, entre aspas, que não é bem uma geração, cada um tem a sua característica própria, bem marcante. O grupo de Orfeu se reúne basicamente em Lisboa, enquanto que a de presença se reúne em Coimbra. Então já há uma diferença geográfica. A geração de Orfeu, o grupo de Orfeu, melhor dizendo, ele reúne-se em torno da revista Orfeu, que teve 2 números publicados, 1915, e o terceiro publicado só na década de 80. Então foi bastante tempo, entre o primeiro e o segundo número, e o último número publicado muito tempo depois. Enquanto que a geração de presença, em toda da revista do mesmo nome, começa em 25, 26, 27 e vai até 40. Então houve uma grande durabilidade, enquanto que o Orfeu teve uma grande intensidade. As 2 gerações são importantes, ou os 2 grupos, em especial o primeiro chamado de grupo, e, portanto, nesses 2 momentos, iremos encontrar grandes nomes da literatura portuguesa: Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Santa Rita Pintor, que é mais um artista plástico, José Régio, Mário de Sá Carneiro e também Miguel Torga. A própria Flobela Espanca está nesse contexto, mas não se filia a nenhum grupo de modo, digamos assim, específico. Uma águazinha. Então, muito bem. Iniciando o contexto de Orfeu, onde está basicamente o início e boa parte da obra de Fernando Pessoa, podemos dizer o seguinte, que a geração de Orfeu, ou como eu chamei, o grupo de Orfeu, começa a se organizar, a se reunir lá por volta de 1912. E em 1915, eles lançam a revista Orfeu, que sai em abril de 15, o primeiro número, e posteriormente sai mais um número nesse mesmo ano e para. A geração de Orfeu, ou o grupo de Orfeu, como é mais correto dizer, provoca uma explosão vanguardista em Portugal. Então, para contextualizar bem essa vanguarda e a geração de Orfeu, vamos dizer que em Portugal o modernismo está entre 2 guerras, 1915 e 1940. Portanto, entre 2 guerras está o chamado modernismo português. E também é bom lembrar que nessa época tivemos grandes conquistas tecnológicas, rádio, telégrafo, o avião, o automóvel, enfim, grandes conquistas no mundo da tecnologia que também vão marcar profundamente a Europa e o mundo ocidental. Bom, o grupo de Orfeu, ele é marcado principalmente pela obra de Fernando Pessoa e seus heterônimos, que terá um especial só com esse assunto, proximamente, Mário de Sá Carneiro e um brasileiro que vocês devem conhecer, chamado Ronald de Carvalho,
que participou, inclusive, da Semana de Arte Moderna. Qual era a ideia do grupo de Orfeu? Era lançar o modernismo lá e cá. É tanto que a revista número 1 de Orfeu traz lá a indicação Rio e Lisboa, Brasil e Portugal. Mas, como nós já sabemos, o Brasil oficialmente só vai lançar as bases do modernismo com a Semana de Arte Moderna, em 22. É por isso que no próximo ano temos que lembrar, né? Será uma data importante, né? São os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Bom, voltando a Portugal, além desse contexto histórico que eu acabei de citar, né? Com o avanço da tecnologia, né? Também citaria as ciências sociais, né? Citaria aqui a psicanálise, Freud, né? Entre outros avanços, antropologia, etc. No campo artístico, puramente falando, um segundo aspecto dessa época, que vai marcar o grupo de Orfeu e a geração modernista subsequente, é exatamente a chamada vanguarda europeia, onde eu destacaria os grupos chamados de cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Desses grupos, eu destacaria o futurismo como o grupo que inicialmente causou uma grande revolução estética, até ideológica em alguns momentos, no chamado modernismo europeu e em especial no modernismo português. O grupo de Orfeu, ele vai inclusive apresentar algumas características que merecem ser destacadas aqui. Ou seja, inicialmente o grupo ele vai ter um impacto muito forte do chamado grupo de vanguarda de Marinetti, que é o futurismo. Então, palavras soltas, versos livres, né? Liberdade de forma. E uma das coisas que marcou também a geração, que é a incorporação do cotidiano, da vida moderna, da velocidade, do automóvel, da vida urbana dos grandes centros da Europa, que é uma característica herdada do futurismo, que dizia que a poesia moderna deveria incorporar o cotidiano, a vida moderna, no seu contexto. Então, muitos poetas, inicialmente, vão se deslumbrar com o futurismo, com a industrialização na Europa, com o progresso tecnológico, com a urbanização crescente dos grandes centros urbanos, e, posteriormente, eles vão sentir uma certa decadência, irreverência diante desse processo. Isso vai acontecer, inclusive, por exemplo, na obra de Álvaro de Campos. Tem uma fase futurista e tem uma fase também de desencanto com a máquina, a velocidade da vida moderna. Bom, então o futurismo é a vanguarda que vai causar um impacto muito forte nesse chamado modernismo português. Agora, eu chamaria a atenção para um aspecto que eu separei para vocês aqui, que é importante salientar na nossa conversa de hoje, né? Além da influência do futurismo e tendências pós-simbolistas, porque em Portugal não tem pré-modernismo, não se fala em pré-modernismo. Então, o que acontece no final do século XIX até 1915, eles chamam de pós-simbolismo, não se fala em pré-modernismo. Então, esse pós-simbolismo vai aparecer ainda em obras de autores modernistas, como Fernando Pessoa, por exemplo, e Mário de Sá Carneiro e Flor Espanca, né? Verso livre em experimentos rítmicos inovadores, paralelos ao modelo tradicional. O que quer dizer isso? Nós vamos ter no modernismo o verso livre, os experimentos rítmicos, vocês vão ver isso depois, em Pessoa, em Sá Carneiro, em Álvaro de Campos, no Ricardo Reis e no Alberto Caeiro. E, posteriormente, vocês vão perceber também que existe um grupo, ou poemas, ou temas, que ainda trabalham no modelo tradicional. Por exemplo, o soneto, né? Flaubert é dessa época, né? Não se filiou ao modernismo, mas Flaubert, apesar de ver do século XX, ela é uma exímia sonetista. Tem herança pós-simbolista e pós-romântica, né? Isso para mostrar que você vai encontrar, por exemplo, aqui no modernismo português, o livro Mensagem, que trabalha, por exemplo, o modelo tradicional. Enquanto que Fernando Pessoa
e seus heterônimos podem apresentar poemas que vão valorizar os experimentos rítmicos e as influências da vanguarda europeia. Os temas mais comuns, portanto, nesse momento serão, primeiro, os temas do mundo moderno, como velocidade, simultaneidade, elementos heterogêneos, das sensações objetivas e subjetivas. Ao lado temos tradicionais como saudade, ânsia indefinida, nacionalismo, sebastianismo e, entre outras coisas, o futuro de Portugal. Então, esses seriam temas assim emergenciais, essenciais e preliminares. Desse grupo de Orfeu, eu destacaria primeiro Fernando Pessoa, 1888, 1935, que é um poeta que se destaca pela criação de personalidades diferentes de seus temas e obras. Ou seja, quando ele escreve com o próprio nome, eu vou chamar de Fernando Pessoa Ortônio. Quando ele escreve com outros nomes, eu vou chamar de Fernando Pessoa e seus heterônimos ou semi-heterônimo. Este assunto teremos em outra aula, logo a seguir a esta aqui, ok? Vamos aguardar. Além de Pessoa, eu destacaria também aqui o Mário de Sá Carneiro, né? 1890-1916, que com a morte dele praticamente se encerra a revista Orfeu e o grupo de Orfeu, né? Sua poesia é marcada por elementos pós-simbolistas, muita sinestesia, cromatismo temático, interseção do objetivo e do subjetivo, decadentismo, refinamento e gosto pelo mórbido, tanto na poesia como na sua prosa. Além disso, sua poesia se caracteriza pela liberdade linguística, inovações gramaticais e uso de neologismos. Por exemplo, no poema Apoteose, ele usa muito neologismos, nome de produtos, nome de remédios, nome de fábricas, nome de jornais e muitas onomatopeias. Apoteose é um poema do Sá Carneiro que exalta, como eu já falei aqui, o futurismo, né, e a vida moderna a partir das ideias do futurismo que se apregoa como uma grande vanguarda nesse período. Há em Sá Carneiro também uma temática que eu queria aproveitar agora e já levar para o campo da especulação e os poetas, que é a divisão do eu, o labirinto subjetivo e o abismo interior, ou a dispersão. Então, dentro da geração de Orfeu, ou, como quem quiser chamar mais corretamente, do grupo de Orfeu, iremos encontrar um tema que é recorrente na literatura e em especial na portuguesa, que é a questão do labirinto do eu, ou se você quiser chamar, pode também chamar de divisão do eu. A divisão do eu é um tema muito presente na obra do Fernando Pessoa, que é sem dúvida o grande símbolo desse grupo, ou do século XX em Portugal. Só teremos um grande autor que vai ombrear-se a ele já agora nos anos 70, 80, com o surgimento de Saramago. Por exemplo, para ilustrar nossa aula, está aqui Fernando Pessoa, né, neste livro muito volumoso, chamado de 501 escritores do mundo, né? Aqui tem Homero, Virgílio, Camões, Eça de Queiroz, Newton, Shakespeare, Dante, e tem aqui Fernando Pessoa. Essa é a edição em língua portuguesa. Esse livro ele foi organizado pelo professor Júlio Patrick e redigido por uma equipe internacional formada por críticos literários, autores, professores, jornalistas. Então, na capa da edição portuguesa tem Fernando Pessoa, na edição inglesa tem Shakespeare. Então, Fernando Pessoa está aqui numa edição de luxo, muito volumosa, por sinal, né, onde você encontra os 501 escritores mais importantes da humanidade. Entre eles está, claro, Saramago, Fernando Pessoa, Camões, Eça de Queiroz, Shakespeare, Dante, Virgílio, Homero, reticência. Do Brasil tem quem aqui?
Machado de Assis. E pasmem, está aqui Paulo Coelho. O outro livro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. É a biografia de Saramago, né? Que é provavelmente a biografia, uma das outras que foram feitas sobre ele, né? E já ainda com ele em vida, né? De João Marques Lopes, que é um biógrafo português. Então, vamos começar com este aqui e vamos terminar com esse aqui. Então, esses dois autores que estão aqui simbolicamente na mesa, Fernando Pessoa e Saramago, serão os dois ícones. Iremos iniciar com o primeiro e terminar com o segundo, a nossa disciplina e o nosso conteúdo. Mas vamos dar tempo ao tempo. Vamos começar primeiro trabalhando um tema. Um tema muito importante para entender, por exemplo, a poesia portuguesa desse período. Ou até a poesia de Flobela, né? A poesia do Mário de Sá Carneiro, a poesia do José Régio, do Miguel Torga, entre outros que eu estou citando aqui como referência. Mas voltemos ao tema do sujeito diante do eu, ou da divisão do eu. Como eu disse, esse tema ele não é uma criação dos modernistas. Eu separei para vocês aqui alguns textos. Eu estou aqui com o meu livro, né, que eu tenho o maior ciúme desse livro aqui, o livro que eu estudei quando eu fiz letras, está aqui, ó, né? E ainda hoje está aqui, apenas com o rasgão do cachorro aqui que mordeu aqui, mas é um livro que eu tenho muito carinho, capa dura, e na capa quem está nele? Fernando Pessoa, né? Então, do meu livro de cabeceira, quando eu fiz letras, eu selecionei aqui alguns fragmentos de poetas de épocas diferentes para introduzir com vocês o tema da divisão do eu profundo e outros eus, do eu em dúvida diante de si mesmo. O primeiro texto é do século XVI. Olha, século XVI é o quê? Renascimento ou classicismo em Portugal, na Europa, né? Época de Camões. Sá de Miranda diz o seguinte, num dos seus poemas, portanto, do século XVI. Comigo me desavim. Desavim no português atual seria me desentendi, né? Me desentendi comigo mesmo. Então ele diz: comigo me desavim, sou posto todo em perigo. Não posso viver comigo, não posso viver sem mim. Então, o que você percebe aí? Que há uma dualidade, há um paradoxo, nesse conflito expresso aqui pelo Eurídico, de não conseguir viver consigo e não também conseguir deixar de viver. Ou seja, há esse conflito, há essa dubiedade, né, que causa uma estranheza na poesia, né? E portanto, o que ele chamaria aqui de divisão do eu, o labirinto subjetivo, o abismo interior, entre outras expressões que os psicólogos, psiquiatras, poetas, filósofos utilizam para explicar essa contradição do ser humano, né? No século XVII, já no século XVII, né, ali pelo período do Barroco, encontramos o poeta Antônio Barbosa Bacelar, que diz assim: ando perdido em mim como em deserto. Ando perdido em mim como em deserto. De novo, você encontra o tema da divisão do eu, do labirinto subjetivo, do eu em conflito consigo mesmo. Então, temas que você está percebendo que já existiam na literatura ocidental e na portuguesa, por exemplo, né? Na poesia lírica portuguesa já era tema bastante conhecido. O Sá Carneiro, de que eu acabei de falar, né, tem também a sua contribuição, aliás, várias. Eu escolhi apenas um fragmento de Dispersão. Quem quiser mais detalhes sobre Sá Carneiro, procure conhecer uma gravação, um disco, um CD, um DVD, como queiram chamar, da Adriana Calcanhoto, chamado O Outro, no qual ela gravou só poemas de Mário de Sá Carneiro. O Outro, inclusive, é o nome de um poema do Sá Carneiro, que diz assim: eu não sou eu, nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio, que vai de mim para o outro. Tá bom conhecer a Adriana Calcanhoto, né? Com esse trabalho sobre o poeta Mário de Sá Carneiro. Bom, eu
captei para hoje o termo dispersão. Dispersão é um poema muito conhecido do Sá Carneiro, mas eu vou pegar só um trecho que diz o seguinte: perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto, e hoje quando me sinto é com saudade de mim. Então esses três fragmentos, Sá de Miranda, Antônio Bacelar, Sá Carneiro, demonstram, né, um tema recorrente nessa geração, nesse grupo e em outros poetas portugueses de outras épocas que são, digamos, corriqueiros. A preocupação é em entender as contradições do eu, a divisão do eu, o eu profundo e outros temas, o labirinto subjetivo, o eu em conflito consigo mesmo, né? E aí, para fechar essa parte literária, eu selecionei um trecho do Fernando Pessoa, que, aliás, é provavelmente um dos poetas que torna-se difícil muitas vezes, porque esse tema do questionamento do eu, da poesia, do fazer poético, do estar aqui, da missão que temos que cumprir aqui na Terra, torna-se dessa forma, por esse aspecto, um pouco hermético, um pouco difícil, mas vamos chegar lá. Então, o questionamento do eu, né? O que eu chamo de eu? Quem eu sou? Quanto sou? Por que me divido? São frases e subtemas comuns a esse assunto que eu estou aqui explanando. Então, para contribuir com isso, veja o que diz aqui um poema do Fernando Pessoa ortônimo. Não se preocupem que na próxima aula vocês vão ter mais detalhes sobre ortônimo, heterônimo e semi-heterônimo. Vamos lá. Mas, para adiantar, o ortônimo é quando ele escreve com o próprio nome. Que fiz de mim? Pergunta eu lírico. Encontrei-me. Quando estava perdido, impaciente, deixei-me. Né? Então, está percebendo, vocês estão percebendo que o tema da divisão do eu é bastante aproveitado pela geração, pelo grupo de Orfeu e por outros poetas que traduzem esse aspecto de uma poesia filosófica, introspectiva, labiríntica, divisionária do eu, inquieta, subjetiva e abismo interior. Mas, para não dizer que não falei das flores, eu estou no Brasil, nesse momento de lockdown aqui no Cariri, no Ceará, e vou homenagear também a nossa poesia através de um trecho de uma música que vocês talvez conheçam, da década de 80, 90, por aí. É de um grupo chamado O Traje a Rigor, que diz assim: eu me amo, não posso mais viver sem mim. De novo, temos agora a renovação, a atualização da questão da divisão e dos conflitos do eu subjetivo e o abismo interior que marca o ser humano e, claro, é simbolicamente aqui fragmentado pela poesia e por a música que eu acabei de citar um trecho. Então, gente, eu estou colocando tudo isso porque é nesse momento que eu estou preparando o caminho para andar com vocês quando formos analisar, por exemplo, um poema do Pessoa, que diz assim: o bom português é várias pessoas. Vejam como agora já está mudando um pouquinho, né? Já não é mais o eu já não é só um, o eu agora é vários, ou são vários eus. O bom português é várias pessoas. Eu nunca me sinto tão portuguesmente eu quando não me sinto diferente de mim. Portanto, um tema recorrente, um tema muito importante a ser colocado aqui por nós nessa aula, que vai servir de pré-requisito para entendermos poemas, obras, textos que depois vão surgir em nossa frente e temos que mergulhar nesse texto e tentar entender o que está acontecendo ali. Bom, feito essa apresentação de um tema comum a esse período, marcado pelas questões experimentais, vanguarda, futurismo, surrealismo, cubismo, dadaísmo, guerra, inovações, tecnologia,
Mesmo assim, o homem continua inquieto diante de si mesmo. É como se pudesse tentar entender-se a partir de si ou entender a si a partir dos outros, né? A filosofia já dizia: conhece-te a ti mesmo. E essa pergunta inquieta os poetas, né? Se eu não conhecer a mim mesmo, vou tentar conhecer a mim mesmo vendo os outros. E a partir dos outros eu vou tirar uma compreensão do meu mundo interior. Então são coisas assim bastante claras, teoricamente falando, mas que muitas vezes no poema ele mergulha e não consegue compreender isso de imediato. Voltando à parte mais histórica, a geração ou o grupo de Orfeu conseguiu, segundo os críticos, materializar um antigo sonho dos portugueses, que é colocar a cultura portuguesa em dia com a cultura europeia. Isso já foi citado pelo Antero de Quental naquelas famosas questões coimbrãs no século XIX, quando ele dizia que Portugal precisava se aliar com a Inglaterra e com a Alemanha e com os países da Europa, né? em relação à ciência, à literatura, à arte e à política, né? Isso foi no século XIX, na época do realismo, né? E aí Portugal, se comparado com os países europeus, era um país agrícola, vive do passado, da saudade, do mar, da literatura e da história. Não tinha tecnologia, não tinha grandes indústrias, né? E aí a geração de Orfeu vem, ou de Orfeu, como eu acho melhor chamar, vem tentar suplantar essa deficiência de Portugal em relação à Europa. Portanto, isso quer dizer o quê? Que Portugal acertava o passo com a Europa e que superava a atração pelo mar para a África e para a América. Vocês sabem que a grande feita de Portugal as navegações. Então, esse tema gerou os Lusíadas, por exemplo, gerou Mensagem, por exemplo, que vocês vão conhecer agora nos próximos dias. Era um tema recorrente em Portugal, as naus de Lobo Antunes, por exemplo, né? Então, vários autores portugueses batiam nesse tema: a América, a África, a navegação, as naus, o descobrimento, as Índias, né? Então, Orfeu vem e vai, de início pelo menos, vai bater de frente contra isso e vai derrubar mitos culturais herdados do passado, desacralizando modelos conceituais antigos e, segundo os críticos, ultrapassados. O Adolfo Casares Monteiro, que vocês vão conhecer logo logo, romancista, professor de literatura, amigo pessoal do Fernando Pessoa, entre outros, né? Entre outros atributos, ele diz o seguinte, que a geração de Orfeu, chama de geração de Orfeu, veio a tempo manifestar o seu desrespeito pelo estabelecido. Como é que diz Belchior? Quem lembra? O novo sempre vem. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Então o que era o novo aqui? Orfeu. O que era o novo aqui? O labirinto do eu. O que era o novo aqui? A especulação sobre poesia, sobre o eu profundo e outros eus, sobre o destino de Portugal, né? Então, segundo o Casares Monteiro, essa geração vai bater de frente, ele chama de desrespeito ao estabelecido, e afirma poeticamente essa insatisfação, né, com a realidade e a recusa em aceitá-la, que é o fundamento da regeneração. Quando uma literatura se esvai em fáceis aprovações ao status quo literário. Ou seja, o que é que ele diz aqui? Que as pessoas aplaudiam os literatos pela linguagem acadêmica, pelo barroquismo, pelo saudosismo, pelos temas nacionais, né? Pela linguagem, vamos dizer assim, hermética. E Orfeu vem e vai bater de frente contra tudo isso, impondo pela linguagem, impondo pela forma com que os seus principais personagens vão se apresentar, né? Vai bater de frente e vai provar que era preciso recusar esse passado, não contra o passado em si, contra a insistência insistente de insistir com o passado, só o passado, né? Então, aqui não vai uma crítica ao passado, aqui vai uma crítica à insistência de não se renovar, de não se abastecer de novos combustíveis,
de beber da mesma fonte e de não se alterar para melhorar, para amplificar, né, os temas que são até universais, que eu já coloquei aqui alguns deles para vocês. Bom, na mesma época de Orfeu, Fernando Pessoa escreve a um amigo dele, Cortes Rodrigues, e eu peguei dessa carta um trechinho para mostrar o que ele fala sobre a revista Orfeu. Diz Fernando Pessoa: deve esgotar-se rapidamente a edição. A número 1. Foi um triunfo absoluto, diz Pessoa. Agora tenho tido muito a fazer. Da livraria depositária a que seguirão os exemplares para os assinantes e livrarias daí, do lugar onde está o Cortes Rodrigues, naturalmente não há números para irem para todos os nomes que você indica. Somos o assunto do dia em Lisboa. Sem exagero, lhe digo, Cortes Rodrigues, o escândalo é enorme. Somos apontados na rua e toda a gente, mesmo sem conhecer literatura, fala da revista Orfeu. Então foi um escândalo, né? O sucesso foi escandaloso. Por quê? Porque foi bater contra o passado. A academia, o conservadorismo, a apatia, o mundo acadêmico tradicional, e trouxe uma literatura que vai aproximar Portugal da Europa. Até hoje, Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa são, sem dúvida, ao lado de Camões e até de Quental, por exemplo, os poetas mais conhecidos em Portugal e fora de Portugal. Camões e Pessoa são dois mais conhecidos, né? Então, Pessoa rivalizou com Camões nesse momento, né? Ele vai dizer que vai surgir o Super Camões, ele vai dizer no artigo 212. Então, esse sucesso foi a partir de um escândalo. Eles eram apontados como loucos na rua de Lisboa, mas eles queriam isso. Eles queriam o Oswald quis uma Andrade do Brasil, quis mexer, né? Jogar para cima a máquina e ver o que vai acontecer, né? O que vai surgir, o que vai aparecer. Agora, nesse período da revista Orfeu, é bom lembrar que o espaço foi muito curto. Mas por quê? 2 edições, a terceira publicada só da década de 80, certo? Orfeu 1915. Então, por que 2 revistas tão rápidas foram tão instigantes, né? Porque mesmo com tão breve espaço, Orfeu sacudiu a vida literária e social de Portugal da época com as ideias de vanguarda, né? Com ideia de vanguarda, divulgando a modernidade, o futurismo, as vanguardas, divulgando as grandes novidades estéticas, poéticas, né? Porque Orfeu foi muito mais a parte poética, né? Depois vão surgir outros autores que vão trabalhar romance, contos, crônica, mas Orfeu foi basicamente, não só, mas basicamente poesia, né? Então o grupo de Orfeu provocou mudanças marcantes na literatura portuguesa. E posteriormente, quando o pessoal chega ao Brasil, anos 30, 40 em diante, ele vai também influenciar Murilo Mendes, Drummond, Cecília Meirelles, Jorge de Lima, a música brasileira, a MPB, né? Então, depois vem ao Brasil, ele já vem, né? Já conhecido com obra publicada pela revista pela Editora Ática, e já vem aqui a ser estudado. Aqui ele vai ter um amigo morando no Brasil, que é o Adolfo Casares Monteiro, que vai divulgar sua obra, ele vai ensinar aqui no Brasil a obra de Fernando Pessoa, e vai trazer livros sobre esse poeta e sua obra, né? Então, portanto, importante conhecer tudo isso, e eu queria, ainda um pouquinho além disso, eu queria lembrar que nesse período, como eu já citei, tem nomes como Flobela Espanca. Flobela Espanca é da mesma época. Por que eu não vou trabalhar com Flobela Espanca com vocês? Porque Flobela Espanca, apesar de ser uma autora comprometida com esse período, digamos assim, físico, geográfico, temporal, ela é uma poeta que não se filia nem a Orfeu, nem a Presença, se bem que Orfeu a respeitava, Presença, Zé Régio a respeitava, mas ela não se filia a nenhum grupo.
Então ela é uma autora que, em especial na poesia, herda a influência do neorromantismo, do neossimbolismo, do neoparnasianismo e, mesmo assim, é uma poetisa moderna de qualidade. Né? Então, assim, e tem também nela a questão do eu, né? Tem também a questão do eu no Flaubert Spam, que depois vocês podem pesquisar e aprofundar com mais detalhes, né? Então, assim, outra coisa que eu queria chamar a atenção é o tema do eu através da investigação literária, né? Então, é um outro aspecto do eu, do estudo do eu. No período de Orfeu, outra diretriz importante que eu queria falar para vocês agora é a questão de buscar o porquê da arte, buscar o porquê da poesia, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que tivera sente, né? E outro ele diz assim: dizem, ele quem? Fernando Pessoa. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu não uso o coração, eu uso a imaginação. Sentir, sinta quem lê. Então, nesse período, nós já temos aqui uma coisa interessante para ser colocada para você. Primeiro, a averiguação através do texto poético do porquê poesia, porquê arte, porquê literatura, por que eu escrevo, né? E também aqui Pessoa se adianta anos e décadas a um tema que vocês estudaram já na universidade, nosso curso, que é a estética da recepção, que é dos anos 60, né? Então, Pessoa já trabalha aqui a responsabilidade do leitor. Sinta quem lê. Eu não estou sentindo nada, eu estou imaginando. Ou será que não estou sentindo? Também temos que pensar isso, né? Então ele já se antecipa de modo não profético, claro, mas de modo literário, a um assunto que será muito presente na década de 80 no Brasil e na França, na Europa, década de 60, que é a estética da recepção, ok? E a outra coisa que também que eu queria citar dentro desse contexto da investigação do eu é também o sujeito do conhecimento estético buscando também entender o seu papel. O papel da poesia e o papel do poeta. A poesia é fingimento. Fingimento é mimese. Fingimento é mentira sincera. Fingir com sinceridade, né? E enquanto o papel do poeta, se a poesia é fingimento, o que é o poeta? É um fingidor, mas um fingidor no sentido estético, da imaginação. Então, dois elementos importantes aqui: o fazer poético e o eu lírico, e o poeta, que são elementos que vão tentar também serem explicados pelos esses poetas que eu citei aqui para vocês, como uma tentativa de conferir não apenas valor estético. Claro que o valor estético desses camaradas é certo, é coerente, é adequado, é 10. Mas, além do conhecimento estético dos seus textos, a preocupação também, eu diria até filosófica. Para que serve a poesia? O que é a poesia? O que é o papel? Qual é o papel do leitor? O que é o poeta? O que é fingimento? Né? Então, o que é imaginação e o que é coração? Né? Então, o artista ele cria independente de estar triste ou alegre. Fernando Pessoa é um dos poetas que eu li que fala de amor sem estar apaixonado, que fala de tristeza sem estar triste. Por quê? Porque ele usa a imaginação acima do coração. Ele não é romântico, ele é um poeta, né, contemporâneo, para alguns, para os modernos, para outros filosóficos, né? Enfim, cada um vai dar o clichê que achar conveniente, desde que justifique esse clichê depois. Enfim, fechando nossa conversa sobre o Orfeu, eu queria dizer para vocês que não posso também sair dessa nossa conversa inicial sem não apresentar para vocês um trecho de um poema do Álvaro de Campos, que é um heterônimo, ou seja, um poeta criado pela imaginação do Fernando Pessoa, ok? Então,
Antes do poema, que é para a gente corroborar com o que foi dito aqui no início da aula, eu queria só ler para vocês um trecho do meu livro de cabeceira, né? Quando fazia letras, né? Mostrar para vocês do novo livro, né? Literatura portuguesa, são vários autores, a leitura ática. Esse livro aqui acho que não está mais em circulação. Diz o seguinte no final do capítulo sobre o modernismo português. Diz: o espírito modernista, de acordo com a coloração especial que teve em cada lugar, não esqueça de uma coisa, a universalidade temática do modernismo não impediu de termos local. Aqui no Brasil, poesia para o Brasil, antropofagia, Macunaíma, né? Então, tivemos aqui no Brasil elementos que são nossos, aplicados a uma tendência que veio da Europa, né? Das vanguardas, por exemplo. Então ele diz: o espírito modernista, de acordo com a coloração especial que teve em cada lugar, ou em cada momento, aí vem, no caso do Brasil, primeira geração, segunda, terceira, Portugal, Orfeu, Presença, Neorrealismo, etc. Ou de acordo com uma perspectiva particular, tomou forma em diversas tendências vanguardistas. Dentro do modernismo vão surgir as vanguardas modernistas, né? Que se manifestaram às vezes com rumor e escândalo, desde o início do século XX. Futurismo, dadaísmo, cubismo, hermetismo, imagismo, surrealismo em Portugal, interseccionismo, né? Em Portugal não poderia ser diferente, né? Então vocês vão ver, por exemplo, que Álvaro de Campos tem 3 momentos, né? Mostrando essas tendências de vanguarda ou anti-vanguarda dentro de um próprio e único poeta. E, como eu prometi, vamos aqui a um poema para mostrar esse espírito de modernidade que se apoderou de Portugal nesse período chamado de modernismo ou grupo de Orfeu. Como eu disse no início da nossa conversa, a grande marca, né, do modernismo português, inicialmente, é a influência da vanguarda europeia chamada de futurismo. Em 1914, vejam bem, o futurismo é anterior ao modernismo. Em 14, antes da revista Orfeu, Álvaro de Campos escreve Ode Triunfal. Eu vou ler apenas 2 fragmentos ou 2 estrofes de um poema que é muito longo. Quem quiser conhecer o poema melhor, procure depois na internet, no YouTube, uma declamação dele feita pelo Paulo Altran. Ok? Muito bem. Então lá, Ó Triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, totalmente desconhecida dos antigos. Ou seja, Platão, Aristóteles, o Renascimento que veio antes, ele está deslumbrado diante desse processo novo. É claro que depois vai ter uma decadência, ele vai se decepcionar com a velocidade, com a vida moderna, né? Então tem essa fase de empolgação com a máquina e depois tem a fase de desempolgação com tudo isso. Rugindo, repare as palavras, rugindo, rangendo, ciciando, extrudindo, ferreando, como se ele pudesse reproduzir a sonoridade das máquinas, né? Fazendo-me em excesso de carícias no corpo, numa só carícia à alma. Poder me exprimir-me como um motor a vapor se exprime. Ser completo como uma máquina. Poder ir na via triunfante como um automóvel, outro modelo. Vejam que só por esse trecho nós percebemos aquela concretização do futurismo. A entrada triunfal da modernidade, da tecnologia, da velocidade, do automóvel, do navio a vapor, do avião, do telefone, da vida moderna, dentro do texto poético, como uma espécie de empolgação a novos tempos. Lembre-se, por exemplo, de um filme clássico sobre isso, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin.
né? Aquela cena dele dentro da máquina, né? Sendo devorado pela máquina, como se fosse parte dela, lembraria muito desse poema do Álvaro de Campos, O Triunfal. Então, gente, em tese, o que é geração de Orfeu? Ou o grupo de Orfeu? Pessoas muito criativas, muito inteligentes, muito inovadoras, que buscaram trazer para Portugal as novidades da vanguarda europeia e da época da ciência, da tecnologia, da filosofia, da psicanálise e principalmente as novidades literárias ou não novidades, a renovação daquilo que estava estabelecido, do status quo. E entre eles está o grupo que tem Pessoa e seus heterônimos, Sá Carneiro, Almada Negreiros, Santa Rita Pintor, Rômulo de Carvalho inicialmente, dentre outros que eu vou deixar para citar em outro momento. Bom, para fechar nossa conversa, eu vou atribuir agora para vocês uma missão que eu chamo geralmente de questão bônus. Questão bônus. Vocês vão rever a aula e vão depois dar uma olhadinha naqueles fragmentos que eu coloquei para vocês. Lembre deles quais são? O fragmento de Sá de Miranda, o fragmento de Mar de Sá Carneiro e o fragmento de Fernando Pessoa. Lembra disso? 3 fragmentos. Tem também o Bacelar também. Século XVI, século XVII, século XX. Né? São fragmentos. Pela ordem, seriam esses que eu citei aí. São fragmentos. E eu vou dar agora um outro fragmento. Não vou dizer quem é o autor. Vou deixar em suspenso o autor. Esse autor vocês conhecem. Vocês são íntimos dele. Vocês talvez já tenham participado de algum evento com ele. E eu não vou me adiantar. Não é Belchior. Não é Belchior. Vamos lá. Anotem, pega aí seu caderno. Vou tomar minha água. Pega aí seu caderno. Pega aí um lápis, uma caneta, por favor, com a minha água. E vamos agora copiar. É um pequeno texto, um poema que só tem 2 estrofes. 2 estrofes. Ou seja, 7 a 8 versos, curtinhos. Não tem título. Não tem título. Copie, por favor. Sinto-me só. Sinto-me só. Sinto-me só, vírgula. Primeiro verso. Segundo verso. Nesse momento, vírgula. Sinto-me só, vírgula. Nesse momento, vírgula. Terceiro verso. Mas sei que não devo. Mas sei que não devo. Quarto verso. Estar sozinho. Vou repetir. Sinto-me só nesse momento, mas sei que não devo estar sozinho. Ponto. Pulou a linha. Pulou a linha. Última estrofe. Última estrofe. De fato, vírgula. De fato, vírgula. Nunca está só. De fato, vírgula. Na outra linha. Nunca está só. Terceira linha. Quem luta? Reticências. Quem luta? Reticências. Consigo mesmo. Repetindo para aqueles que estão chegando agora, estão acessando o nosso canal no YouTube através do grupo da disciplina. Sinto-me só nesse momento, mas sei que não devo estar sozinho. De fato, nunca está só quem luta consigo mesmo. Não vou dizer quem é o autor, vou deixar em suspense. Eu quero que vocês façam o seguinte. Leiam este poema, compare com o de Sá de Miranda. Mas professor, calma, são só fragmentos, não são texto completo, vai dar tempo. Então, pega esse poema que não tem título, que eu não vou dizer quem é o autor, por enquanto. Pega esse poema, só tem 2 estrofes, relacione com o poema do Sá de Miranda, com o de Antônio Bacelar, que é só uma linha, com o de Mar de Sá Carneiro, são 4 versos, e com o de Pessoa, são 4 versos. Relacione este poema com os que eu citei durante a aula e
faça um comentário tentando identificar alguma aproximação ou alguma desaproximação. Ou, se quiser, tentar encontrar aproximação e desapropriação, né, entre os poemas do Sá Carneiro, do Antônio Bacelar, do Sá de Miranda, do Pessoa e este aqui que eu estou guardando em segredo o nome do autor. Professor, tem semelhanças? Talvez. Tem diferenças? Talvez. Faça um pequeno texto de no máximo 10 linhas. Esse texto eu quero que você faça à mão, no seu caderninho, no seu rascunho, e você mande esse texto para o nosso canal. Quando você terminar de assistir a aula, você vai comentar dizendo: mas professor, tem que ser amanhã? Não. Você tem até a próxima segunda-feira para fazer isso. Pode fazer amanhã, depois da aula? Pode, melhor ainda, ótimo, né? Mas você tem até a próxima terça-feira terça-feira da próxima semana, para mandar para o canal do YouTube. Você comenta lá, no comentário, comenta e coloca: minha apreciação sobre os textos da primeira aula. E, se quiser, manda um recado para o grupo: professor, eu já mandei para o canal no YouTube o comentário sobre os poemas que o senhor citou. Professor, eu já comentei os poemas. Professor, eu já fiz a análise. Pronto, isso aí aí eu vou lá, vejo e vou lá conferir e vou curtir, ou vou comentar, ou fazer alguma observação se for necessário. Então, veja bem, esta aula, ela deve ser assistida nessa terça-feira, pela manhã, tarde ou noite. Você pode responder a questão que eu dei para você amanhã ou até segunda-feira. Pode combinar, pode trocar ideia, pode perguntar a alguém se fez, como é que fez, como é que você começou, como é que terminou, fez quantas linhas. Fica à vontade, estamos aqui para aprender, para socializar. E aí, depois que eu tiver o resultado do levantamento dos comentários, em outra aula, eu farei uma apreciação geral e vou dizer quem é o autor desse poema que eu ocultei o nome de propósito. Ok? Então, veja bem, essa é a primeira questão bônus. Ela não será avaliada logo agora, ela vai ser guardada para necessidades prementes que possam surgir. De repente, faltou nota, você tem 10 questões bônus, pode ter dispensado. Você tem 5 questões bônus, pode valer como um complemento de sua nota. Então, não deixe de fazer questão bônus, não acumulem. Façam amanhã e no máximo até a próxima terça-feira e mande como comentário para o nosso canal no YouTube. Logo após essa aula, eu estarei enviando para vocês, pelo grupo, né, o link para que vocês acessem o canal e assistam essa primeira aula, cujo tema foi o modernismo português, a geração de Orfeu. Nosso próximo assunto é a obra de Fernando Pessoa. Boa tarde, boa noite ou até boa manhã, dependendo de que momento você está assistindo a essa nossa videoaula. Muito obrigado e boa sorte e até a próxima.